Boa noite, o Conexão Porto Indústria desta sexta-feira está começando. E hoje teve visita ministerial ao Porto de Santos. Os detalhes na reportagem da Débora Lopes. A agenda do ministro-chefe da Secretaria de Relações Internacionais começou cedo na região. Às 8h20 da manhã, Alexandre Padilha já estava no Parque Valongo, no centro de Santos. Ele chegou acompanhado do presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, e conheceu as instalações do primeiro parque público do estado de São Paulo, construído em área portuária. O ministro visitou o armazém histórico completamente restaurado, caminhou pela área de lazer e subiu de elevador até a nova passarela de pedestres, principal acesso ao parque. Depois, Alexandre Padilha e o presidente da APS embarcaram em uma lancha da Guarda Portuária para um passeio de cerca de 1 hora pelo canal do Porto de Santos. O desembarque foi na sede da Autoridade Portuária, onde o ministro destacou a importância da região e do Porto como o maior polo de investimentos públicos e privados do país. São 12 bilhões de reais de investimento direto da Companhia de Portos, envolvendo um novo túnel, desejo de quase 100 anos da cidade, que o andamento dessa obra, das ações preparatórias para essa obra, margem esquerda e direita da perimetral, ou seja, novas vias de acesso ao porto, melhorando a vida também na cidade, dragagem, colocando o Porto de Santos no mesmo patamar das necessidades internacionais, para receber os maiores cargueiros, todo o investimento do Valongo que dá para a cidade de Santos, para a Baixada Santista, um novo polo atrativo para o turismo, o investimento de trazer o terminal de passageiros para um local mais adequado, combinado com o investimento na expansão da Universidade Federal da Unifesp. Nós vamos visitar a área do novo espaço poliesportivo da Unifesp, recursos federais que eu acompanhei direto, lado a lado, a partir das emendas parlamentares do recurso da Universidade Federal Paulista, os novos institutos federais em Santos e São Vicente. Padilha foi apresentado ao plano de investimentos para o Porto Santista, com cronograma e recurso das obras de modernização e expansão do maior porto do Brasil e da América do Sul. Inclusive, nós apresentamos a linha do tempo, com um cronograma bem avançado. Ano que vem, início do túnel, aprofundamento do canal já este ano, perimetrais também no ano que vem, a terceira pista anunciada pelo governador, e o túnel no máximo em 3, 4 anos. Então, o maior investimento numa janela de 5 anos da história do Porto de Santos. O Brasil voltou a entrar com um novo ciclo de crescimento econômico. Nós vamos, nesses 4 anos, crescer a mais de 2,5% ano, o que não acontece há uma década no país. Crescemos quase 3% no ano passado, 2,9%, vamos crescer 3% esse ano, vamos manter esse ritmo de crescimento acima de 2% nos próximos 2 anos. A atividade portuária vai se desenvolver cada vez mais, vai viver esse crescimento. Então, você sempre precisa de aprimoramento em relação a isso. O papel das outras agências, por exemplo, a Agência Nacional de Petróleo, que tem um papel importante para liberação de operação de terminais que possam ter a ver com petróleo e gás, outras agências, a Agência Nacional de Transporte, a ANTAC, tem que cada vez mais estarem preparadas para aprimorar isso, mas sempre com a lógica de defender o emprego e defender o papel público da autoridade portuária no país. A agenda do ministro na Baixada Santista se estendeu ao longo do dia. Alexandre Padilha esteve na Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, para conhecer o espaço onde será construído o bloco poliesportivo do campus, que fica na Vila Matias, em Santos. À tarde, o ministro foi a São Vicente, onde esteve no Instituto de Tecnologias Sociais e ainda acompanhou a inauguração da farmácia do Núcleo de Atenção à Saúde e Cuidados Integrativos. O último compromisso foi um encontro com movimentos sociais da região. Antes de deixar a sede da APS, o ministro ainda se reuniu com os sindicalistas do setor portuário. Reafirmamos a eles o compromisso deste governo em relação à manutenção dos empregos, de qualquer novos, sejam novos terminais, novas ações no Porto de Santos, sempre ser guiado por 2 diretrizes. Primeiro, a manutenção, ampliação e qualificação dos empregos dos trabalhadores e trabalhadoras e sempre
é analisar os impactos sobre a cidade. Qualquer nova ação tem que ter vias de acesso para isso, né? Caminhar para não impactar na cidade. Também as vias de acesso são importantes para a própria acelerar a chegada ao porto, aos terminais. E agora acompanhe os destaques desta semana, direto de Brasília, do Instituto Brasileiro de Infraestrutura e da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. Na terça-feira, membros da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos e do IBI participaram de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que debate os impactos da reforma tributária sobre os regimes aduaneiros especiais, zonas de processamento de exportação, as EPS, e regime de bens de capital. O ponto alto da semana foi na tarde de quarta-feira, quando membros da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos e do IBI estiveram na audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para debater os impactos da reforma tributária na infraestrutura brasileira. A audiência é uma conquista da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos e do IBI, juntamente com as grandes associações do setor de transportes. A ideia foi apresentar algumas previsões da reforma tributária que impactam negativamente o setor de infraestrutura de transportes. O diretor-presidente do IBI, Mário Povia, além dos conselheiros Cláudio Loureiro, diretor executivo da Centronave, e Gesualdo Silva, diretor-presidente da ABTP, juntamente com o diretor jurídico da CCR, representando a associada Moveinfra, foram alguns que falaram ao longo da audiência. Os debatedores chamaram a atenção para o risco de cumulatividade de tributos, aumento de alíquotas em setores estratégicos e incerteza sobre a sustentabilidade de concessões ao setor privado. Mário Povia expressou preocupação com o reequilíbrio dos contratos, lembrando que o Brasil depende basicamente de investimentos de origem privada para projetos de infraestrutura. Ele defendeu o regime tributário para incentivo à modernização e ampliação da estrutura portuária Reporto e o estímulo tributário à navegação de cabotagem e cobrou uma regulamentação que torne o Brasil mais competitivo e produtivo. E o Conexão Porto Indústria desta sexta-feira fica por aqui. Nós voltamos na segunda, a partir das 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um bom fim de semana e até lá. Tchau, pessoal.